Então, muito boa tarde a todos. Peço que não comecem a marcar já o tempo, porque há aqui uma coisa que tem que ser dita e tem a ver com o facto de eu falar antes do Ricardo Araújo Pereira, porque é uma vantagem, há uma coisa muito boa e uma coisa um bocado triste. A coisa muito boa é que a sala está praticamente, aliás, está mais do que praticamente cheia, está repleta. A coisa menos boa é que, por acaso, o Ricardo estudou 3 anos num colégio da Companhia de Jesus. E por acaso também, eu também estava lá quando esses 3 anos aconteceram. Portanto, a minha expectativa hoje era o Ricardo ia-me ver e ia dizer: "Oh Pedro, o antigo vice-presidente da Associação de Estudantes", mas não aconteceu isso. O Ricardo tratou-me como um perfeito desconhecido, o que significa que o meu impacto sobre a vida do Ricardo foi nulo. A segunda coisa a dizer é que 3 anos num colégio da Companhia de Jesus, nós esperaríamos poder ter feito alguma coisa dele, mas... Não me deixaram acabar. E, de facto, não conseguimos mais do que um ateu especial, como ele diz de si próprio. E, de facto, é muito especial porque usa uma grande arma, que é o humor e a ironia, que curiosamente era uma arma que Jesus também usava muito frequentemente, e eu creio que é daí que lhe vem tanta fama. Mas pronto. Vamos ao que interessa. Tenho muita alegria de estar aqui, como diziam ao princípio, sou um apaixonado pela educação, pela juventude, e parece-me que esta proposta que nos fez o Papa, de perceber mais a fundo os jovens de hoje e a relação que têm com a fé, é muito importante que continue a ser um tema que esteja presente enfim, nos nossos debates, e é ótimo que possamos estar aqui hoje. E também permitam-me uma nota pessoal que tem a ver com este tema e biográfica. Eu vivi 24 anos na fronteira entre o Lumiar e o Campo Grande. E por opção dos meus pais, fomos sempre à missa do lado de lá. E quando chegámos mais ou menos, quando eu cheguei aos 16, 17 anos, em que habitualmente temos que questionar aquilo que nos foi dado e começamos a construir aquilo que é mais nosso, a minha mãe teve uma intuição muito boa, que foi deixar-me escolher a missa onde eu ia. E eu mudei e vim ao Campo Grande, e o Campo Grande funcionou para mim como uma verdadeira escola de fé. O pároco já era o padre Vítor Feitor Pinto, por quem rezamos agora de maneira particular neste tempo difícil, mas havia lá um padre que se chamava João Resina, que era um cientista, e aquelas homilias... Ele tinha umas homilias irrepreensíveis de 7 minutos, onde tudo era dito, não é? E a minha mente científica sentiu-se muito saciada a ouvir a fé apresentada daquela forma, tão racional, não é? Por isso, é com muita alegria que aqui estou, é também com muita alegria que trouxe esta pergunta, que é mais ou menos evidente. A afirmação, se calhar, não é tão evidente, e por isso a pergunta é: há espaço para Deus no coração dos jovens? Eu não tenho a mínima dúvida que há espaço para Deus, e até mais do que isso. Eu diria que os jovens continuam à procura de que este espaço que existe no coração deles seja respondido por alguma coisa de significativo. Claro que este espaço não é virtual, não é? Este espaço chama-se a pergunta vital sobre a nossa existência. Quem é que nós somos? De onde é que vimos? Para onde é que vamos? E se é verdade que hoje em dia se responde, como sabemos, de uma maneira muito generalizada, que se calhar não vimos de nada e se calhar não vamos para nenhum sítio, isto é tudo obra do acaso e do destino, muitos vão fazendo a experiência de que vimos certamente de alguma coisa maior do que nós e vamos certamente para alguma coisa melhor do que esta, não é? É claro que eu não sou inocente, sabemos bem o mundo em que vivemos, que é virtual, que é transitório, que é descartável, que é imediato, não é? Todos sabemos que é um bocadinho voltado para a questão da satisfação e do bem-estar, que parece o critério último da nossa existência, não é? Mas acho que todos vocês, principalmente os mais novos, que vivem neste universo tão forte, vão fazendo experiências de que a satisfação não gera felicidade, não é? A satisfação geralmente gera mais satisfação, não é? E desejo de mais satisfação. A melhor metáfora é a dos likes, não é? No Instagram ou no Facebook, não é? Quando eu alcancei os 1500, a seguir tem que ser os 2000 e a seguir os 3000. Não é? E todos nós sentimos falta de algumas realidades.
algumas felicidades e alegrias que não sejam passageiras, que fiquem, que permaneçam. Não é? E isso, como dizia agora mesmo esta apresentação anterior, vem da virtude, vem de viver bem a nossa vida, segundo valores em que acreditamos, da verdade, da justiça, da bondade. Não é? Por isso, eu continuo a achar que existe. E se calhar alguns vão dizer, isto é conversa de padres, que escondem a realidade, não fazem ideia do que é que se está a passar no mundo. Não é? Por isso, acho que é importante irmos aos factos. E os factos são muito curiosos, porque isto não é muito, sabem também que vivemos num tempo de fake news, não é? E de verdades alternativas, que eu gostava de saber o que é uma verdade alternativa, ou factos alternativos. Não é? É curioso como negamos tantas coisas evidentes, não é? E depois aceitamos que um político esteja a dizer que isto é um facto alternativo e nós achamos que sim, deve ser alguma coisa diferente da mentira, não é? Por isso, é bom pensarmos o que é que são os factos e também não são opiniões, porque as opiniões hoje, quando são muito partilhadas e quando têm muitos likes, ganham força de dogmas, não é? Mas os factos continuam a ser factos. E por isso, em 2015, houve um inquérito muito interessante à juventude portuguesa, à margem da CIRP, da Congregação dos Institutos Religiosos, que estavam preocupados a saber o que é que os jovens pensavam sobre a fé, não é? E como é que se comportavam em relação à religião. E os resultados, eu acho que são no mínimo surpreendentes. Era interessante pensar o que é que vocês supõem, mas 50% dos jovens que foram entrevistados, estamos a falar no universo de 1.700 jovens, dos 18 aos 34 anos, de todo o país, todas as condições sociais, 50% têm interesse, isto é, esta pergunta de Deus está no meu coração, ainda que não seja muito esclarecido. E 46% têm interesse na espiritualidade, isto é, no modo de me relacionar com esta presença do divino na minha vida. Ora, alguns podem dizer, bem, isto é conversa dos portugueses que gostam de exponenciar tudo aquilo que é deles, não é? Por isso, ao abrigo agora à boleia do sínodo, fez-se o mesmo inquérito para todo o mundo, em todos os jovens do mundo inteiro, e em particular aqui houve um estudo especial para os jovens europeus, e curiosamente os resultados são ainda melhores, portanto, é motivo de grande alegria. 57% dos jovens inquiridos no universo de 683 até 1360, várias fases deste inquérito, 57% consideram-se religiosos. 42% não religiosos e só 1% de denominações não cristãs. Depois, 41 desses 57, claro, rezam habitualmente, e depois 27%, que é notável, têm uma prática religiosa regular. Ora, não sei se acham surpreendente, eu achei surpreendente, por um lado. Por outro lado, parecia que batia certo com aquilo que eu ia vendo, que acontecia um pouco ao meu redor, principalmente quem trabalha muito com jovens. Não é? Por isso, a pergunta que há a fazer é a seguinte: então, essa coisa da secularização não existe? Essa coisa da laicização do Estado? Essa coisa do anticlericalismo não existe? Eu acho que existe, mas alguma coisa se está a passar no nosso país. Ora, há 4 hipóteses. Primeira hipótese, chama-se hipótese CR7, não é? Porquê? Somos tão bons, somos os maiores e resistimos a tudo, não é? Seria a resposta fácil, e acho que não é verdade. Depois as outras 2 respostas são típicas do nosso modo português de pensar. Somos tão maus, não é? Que nem esta coisa da secularização nem aqui pega no nosso país. Ou então, a famosa metáfora dos atrasos, não é? Somos a cauda da Europa, não é? Portanto, ainda vai cá chegar, não é? Talvez. Eu acho que a minha tese é que nenhuma destas 3 é verdadeira, mas provavelmente a crise passou ou está a passar, e provavelmente está a passar e vai continuar, mas nós estamos a resistir de alguma maneira. Alguma coisa está a acontecer para que nós neste momento sejamos começamos a ser um caso na Europa. Não é? Já não bastava o futebol, já não bastava a política económica, não é? Agora a religião. Não é? Mas um caso que já praticamente foi ultrapassado por 2 países, que é a Polónia, 2 ou 3, a Polónia, a Lituânia e a Eslovénia têm uma prática religiosa superior à nossa. Não é? Ora, o que é que isto nos diz? Qual é que é a tese de que pode estar aqui a acontecer? Acho que andamos muito preocupados neste momento de que fação é que nós somos. Somos progressistas ou somos conservadores? Não é? O mundo, a diabolizar o mundo, não é? Que temos à nossa volta.
quando acho que neste momento isto devia ser um estímulo para nós aprofundarmos mais o que é que nós ainda podemos fazer para que continuemos a ver estas respostas respondidas. Não é? E uma coisa bonita é constatar os factos, não é? Ter algum conhecimento daquilo que se tem passado no mundo e, por exemplo, conhecer um bocadinho a história da Igreja, percebemos que o que estamos a viver agora não é diferente do que vivemos noutras alturas, em que o ambiente era hostil, não é? E em que tivemos que nos refugiar que aquilo era central. Aliás, um grande teólogo do século XVIII, do século XX, desculpem, talvez um dos maiores, disse há cerca de 50 anos esta coisa maravilhosa, ou preocupante, não sei. O cristão do século XX, isto é nós, os que são cristãos, claro, ou será um místico, alguém que fez uma experiência pessoal da própria fé, ou não será cristão. E depois acrescentou a seguir, explicou o que é que ele queria dizer. Queria dizer que na espiritualidade do futuro, portanto, a que nós vivemos agora, já não vamos ter convicções unânimes, não é? e evidentes e públicas. Não é? A cultura e a sociedade já não nos vai falar da fé, que de antes eram escolas para nós entrarmos na fé. Portanto, neste momento, nós vamos recorrer unicamente a nós, a experiências pessoais, ao início, pessoais de fé. Experiências e decisões, não é? Como dizia Karl Rahner. Portanto, põe aqui o peso, a importância na experiência. Antes disso, já há 100 anos antes, o cardeal John Henry Newman, vale muito a pena conhecer estas vidas que são absolutamente fascinantes. Eram pessoas que não eram só boas na teologia, eram referências na cultura dos povos. E este homem, naquela altura, já antecipou aquilo que está a acontecer com outra formulação. E dizia que uma fé que fosse meramente herdada, recebida dos pais, dos avós, e não fosse experimentada pessoalmente, facilmente degenerava. Nas pessoas mais cultas, em indiferença religiosa. E nas pessoas mais humildes, em superstições e magias. Não é? Ora, são duas pequenas profecias que têm uma aplicação, acho que cada um de nós as vê realizadas na nossa realidade atual. Por isso, vale a pena pôr os nossos olhos naquilo que é a experiência cristã, religiosa, não é? Que passa por 3 movimentos, meus amigos. Isto aqui é um bocadinho difícil, que às vezes passa muito rápido. Passa por 3 movimentos. Um que foi muito falado ali ao início de hoje do dia pelo Padre Hugo, pomos-nos sempre à escuta. O cristão é aquele que deseja aprender e ouvir e, por isso, põe-se a fazer as perguntas, não é? E põe-se à escuta das respostas. Não parte a querer ele dar as respostas. E esta escuta faz-nos sentir sempre, no nosso interior, que somos chamados. Não é? Primeiro, fomos chamados à vida, todos nós, e não escolhemos. Segundo, somos chamados a viver a nossa vida de forma plena, com significado, a viver a nossa vida em plenitude. Não é? E por isso, de alguma maneira, somos convidados a entrar no nosso interior, não é? E perceber quais é que são essas questões de fundo que trazemos e ver como elas vão sendo respondidas, não é? Por este sentido, como nós dizemos, neste diálogo que se vai formando como filhos que somos, imagem e semelhança de Deus, temos em nós o Espírito Santo e por isso mesmo aquilo que se gera dentro de nós não é uma conversa connosco próprios, mas é ouvir a voz de Deus dentro de nós. É o segundo movimento. E depois o terceiro é uma adesão livre da nossa parte. É isto que eu desejo para a minha vida. É esta a fé que eu quero para a minha existência. Não é? Este chama-se, de forma brevíssima, aquilo que é uma experiência pessoal de fé. Não é? Que depois, como é evidente, nos abre ao mundo inteiro. Porque é comunicada a nós para ser vivida para fora. Não é? Vivida em comunidade. Vivida para transformar o mundo à nossa volta. E eu acho que, e é a tese final com a qual termino, eu acho que isto está a acontecer no nosso país de forma não pensada. Portanto, não programamos, não projetamos, mas continuamos a promover atividades destas. Onde? Conheçam a realidade dos escuteiros, que é absolutamente notável. São 60 mil em todo o país, em Portugal. Segundo, faz este ano 15 anos, começou a Missão País. Um pequeno grupo de jovens... Isto não é defender a nossa dama, atenção. Isto é perceber as intuições que estão aqui escondidas. São 2.500 jovens, universitários, cultos, instruídos, não é? Que dedicam uma semana da vida deles a trabalharem e a darem testemunho em aldeias espalhadas por todo o país, não é? E vilas e cidades. Não é? A realidade dos campos de férias católicos, que cresce de uma maneira
5.000 contámos agora há pouco tempo, não é? Já para não falar dos convívios fraternos, que são realidades mais das dioceses e das paróquias, que têm 50 anos e movimentam milhares de jovens. Ora, qual é que é a tese? Qual é... Haveria 1000 outros exemplos. Trouxe estes 4 porque ajudam a perceber qual é, eventualmente, a intuição, ou o segredo, ou diria antes, a sabedoria que está por trás destes movimentos. Não é? Primeiro, são experiências que nos possibilitam encontrar e ser encontrados por Deus. Não é? Todas elas. De formas diferentes, mas todas elas. E depois, curiosamente, geram em nós 3 coisas. Espaços e tempos de qualidade para este encontro e para o serviço. Todas elas, não é? Comunidades onde se vive e se partilha esta experiência. E, finalmente, desejo de cada um de nós ser testemunha dessa alegria que se experimenta. Não é? Ora, quem conhece um bocadinho a história da Igreja, isto soa logo familiar. Mas isto parecem aqueles palavrões gregos que definiam aquilo que é a Igreja. Não é? A koinonia, a comunhão, não é? Viver em comunidade, a martiria, o testemunho, a liturgia, a celebração em conjunto. Não é? São várias palavras que nos parecem familiares e que estas atividades promovem. De forma, como eu dizia, se calhar pouco evidente, não é? Pouco explorada. Não é? Por isso eu acho que o segredo deste tempo que vivemos agora e do futuro, não é pormos os olhos nesta experiência, que aliás tem sido a que o Papa nos tem promovido. O Papa Francisco começou o seu pontificado com uma exortação apostólica, que é onde se põe, onde se diz mais ou menos qual é que vai ser a sua política, não é? E curiosamente, reparem como é que ele começou a falar sobre, para ele a preocupação é que cada um de nós volte a renovar este encontro com Deus, esta experiência pessoal. Quem já a tem, que a renove, e quem não a tem, que a possa fazer. Foi a proposta do Papa. A sua preocupação de irmos, de facto, ao fundo àquilo que é central na nossa fé, a experiência de Deus. E depois, como todos temos sabido, e vou terminar agora, que o Papa tem posto assento em dois aspectos muito bonitos, que é o Evangelho, a boa notícia, e tem trazido o Evangelho ao nosso cotidiano. Hoje vivemos a fé, hoje sentimos que o Evangelho tem a ver com a nossa vida em concreto, em gestos e palavras dele, mas também de muitos cristãos. E segundo, tem proposto que a nossa igreja seja uma igreja aberta, de coração universal, que acolha todos e que esteja preocupada com aqueles que andam mais longe. São as 2 preocupações grandes dele. E por isso tem-nos suscitado, e em particular a vocês jovens, que sejam apóstolos destas 2 realidades. Não só que sejam vocês a boa notícia e que possam ser vocês, hoje em dia, a escrever os novos evangelhos. É isso que diz a última exortação do Papa, que possamos sonhar com a santidade, cada um de nós, e que sejamos nós também imagem viva de uma igreja que acolhe e que deseja encontrar todos aqueles que estão longe. Creio que este é o futuro da nossa igreja, um futuro muito promissor, parece-me, e por isso gostava de terminar com São Francisco de Assis, que hoje dir-vos-ia certamente: levem a todos a boa notícia e, se for necessário, também com palavras, mas principalmente com a vossa vida. Então,